Será que chegou o fim aí das ações baratas, pagando os bons proventos e agora vai começar o período de ações subindo e dividendos mais apertados? A gente vai conversar aí sobre as altas que tivemos aí nesse dia 11, onde tivemos ações bem queridas como Itaúsa, Itaú, Banco do Brasil e até mesmo outras subindo aí quase 3% e outras até subindo bem mais que isso, tá bom? Então vamos conversar, trocar aquela ideia, verificar alguns dos dados, alguns dos múltiplos dessas ações também, verificar quanto de dividend yield é esperado para algumas ações aí, pelo que se discute no mercado. Então me acompanha aí nesse vídeo para a gente tentar entender esse contexto. Vamos lá, galera. Para a gente começar, olha aí, você está acompanhando aí comigo na tela agora, a cotação atual aí, no momento que eu estou gravando aqui esse vídeo, né? Hoje é dia 11 de junho, já fechou o mercado. O vídeo vai estar sendo para vocês aí dia 12, aí na abertura do mercado, então provavelmente vai estar próximo às cotações. Então perceba aí que só a Itaúsa subiu 2,70% no dia de hoje. Não foi somente Itaúsa que ficou nesse movimento, mas a gente verifica também Itaú por meio da ação Itube 4, que subiu 2,90%, e Itube 3, que subiu 1,45%. Foram só essas aí ligadas ao Itaú, que Itaúsa, né, é uma hold que tem boa parte ali, 90 a 95% do seu resultado é ligado ao Itaú. Será que são só essas? Não. Basicamente foi uma bolsa como um todo. Tem um Banco do Brasil aí também subiu 2,16%. Você verifica aqui também na lateral, Bradesco com 2,43%, Ambev com 2,21%. Então foi uma alta geral da bolsa. Como que a gente percebe isso? Olhando aqui o Ibovespa. Então, o Ibovespa, depois de vários dias de quedas, na verdade já acumulamos semanas aí de quedas, no dia de hoje, dia 11, tivemos uma alta de 1,71%. Por que que tivemos essa alta? Justamente por causa dessa fala aqui. Trump fez uma fala indicando de que o acordo está próximo. Então, com o conflito que está acontecendo aí, que tem afetado os mercados emergentes com a questão do petróleo, tem afetado de diversas formas, Trump fez uma fala que indica que deve estar chegando a um acordo. E com isso, gente, ajuda os investidores a quererem assumir um pouco mais de risco. Por quê? Com esse conflito, eles acabam buscando ativos em locais mais seguros. Por exemplo, a Bolsa Americana, que tem uma estabilidade maior do que a Bolsa Brasileira. E isso proveu uma migração dos recursos, saída de capital estrangeiro da Bolsa Brasileira para a Bolsa Americana. E a gente pode perceber isso, inclusive, nessa outra notícia. Porque não somente aqui no Brasil subiu bem, como em Wall Street também, a Bolsa Americana acabou subindo. Mas vamos voltar aqui para falar aí de Itaúsa, Itaú, né? Comentar um pouquinho sobre essas ações, porque eu sei que muitos que me seguem aqui, eles gostam dessas ações por causa dos seus dividendos, dos seus proventos. Será que mesmo com essas altas que tivemos agora, elas ficaram aí já muito valorizadas ou estão começando a ficar valorizadas? Até onde a gente consegue acompanhar essas ações? Gente, eu tenho como acompanhar essas ações por meio de seus indicadores, eu estou acostumado, eu faço minha própria análise para fazer os meus investimentos. Também acompanho o que analistas estão falando no mercado e os comentários que eles têm de tendências para essas ações no futuro. Então, o que eu vou apresentar aqui para você agora não é uma recomendação para você comprar e seguir o que eu estou falando, não. Eu estou falando o que eu estou enxergando de acordo com os comentários também que eu vejo de outros analistas e das minhas análises pessoais, visto que eu também acompanho um pouquinho aí já faz um tempinho, né? Vocês que me conhecem aqui no canal. Então, olha só, quando a gente vai falar de Itaúsa, a gente verifica aqui esses dados aqui no Investidor 10, mesmo com a subida dessa cotação agora, e uma variação aí de 34% nos últimos 12 meses, né? Que é uma variação bem considerável, ela ainda está com um dividend yield bem alto, de 9,96%. Ah, Moiano, mas o passado não significa que vai continuar nessa questão no futuro também. Eu sei que não significa isso, gente, mas pelas últimas notícias, o Banco Itaú, que é a maior participação da Itaúsa, né, como eu mencionei, entre 90% e 95% do resultado de Itaúsa é Banco Itaú. O Banco Itaú, pelas últimas notícias, deve ser o banco que deve ser menos afetados pelas provisões de devedores duvidosos que a gente tem visto aí, que inclusive
tem afetado o Banco do Brasil, né? A gente viu a queda ali da lucratividade a cada trimestre do Banco do Brasil justamente pela provisão de devedores duvidosos. E é uma coisa que não tem acontecido tanto com o Itaú. Por isso, seu dividend yield está alto ali. Por isso, o preço sobre lucro também está alto, porque o pessoal acaba investindo um pouco mais em Itaú, não vou nem dizer alto, porque 8 vezes ali no preço-lucro não está alto assim para o mercado, só está acima de Banco do Brasil, Banco do Bradesco, que estão passando, e no caso do Bradesco, que estão se recuperando de situações ali de créditos problemáticos. Mas é um preço que ainda é muito bom quando a gente compara com o histórico e a média geral do mercado, né? E a gente verifica que isso aqui não é exclusivo somente da Itaúsa, mas também para o Itaú. Olha só, pela média aí dos últimos proventos pagos e a cotação atual, o dividend yield do Itaú fica em 8,05%, com o PVP um pouco maior de Itaúsa, o PL também um pouco maior de Itaúsa. Por quê, gente? Itaúsa, embora 90 a 95% do resultado dela provenha do Itaú, ela é uma holding, então é necessário que a holding tenha um certo desconto. Para quem não conhece o que é o desconto de holding, acompanha aí na tela, ó, se está vendo essa parte aí, esse desconto de holding é o quê? Aqui está todos os ativos dela, quanto que ela tem de participação em cada um desses ativos. Aqui tem a Dexco, Itaú Unibanco, Alpargatas, Motivas, todos aqui, né? Daqui a gente pode salvar poucos, né? Na questão de distribuição de lucro, que estão saindo muito bem. A gente colocaria talvez aqui só o Itaú Unibanco, Copa Energia, NTS aí. São alguns ativos que trazem realmente uma lucratividade para a Itaúsa, mas a maior lucratividade é o Itaú Unibanco. E o desconto de holding da Itaúsa comparado com seus ativos agora está aqui, ó, na casa dos quase 20%, tá ficando ali variando entre 20% até 22% ali acontecendo esse desconto de holding. Por que que é necessário esse desconto de holding? Porque essa holding também tem seus gastos, tem seus impostos, tem seus funcionários para serem pagos, então a holding é necessário que tenha um desconto em contrapartida com o ativo principal que ela investe, que aqui no caso é o Itaú Unibanco. Então sim, o PL do Itaú Unibanco e o PVP é superior ao da Itaúsa, justamente também por causa desse desconto de holding que a gente tem ali. Agora, falando das minhas análises, e pelo que eu vejo aí no mercado, o que eu pessoalmente interpreto para minha estratégia, eu estou enfatizando bem isso, é a minha estratégia. Se você tiver um pensamento diferente e você discordar, pode discordar, mas não vai seguir minha estratégia só porque eu estou dizendo aqui. Você tem que avaliar a sua própria realidade. Olha só, pela minha estratégia aí, a gente vê aqui o preço atual, né, das cotações, 40,50 do Itaú e 12,93 do Itaúsa. E eu tenho uma projeção aqui que eu acompanho essa projeção de acordo junto com outros analistas e também pelo que eu vejo do histórico passado das ações, mesmo que não seja uma garantia. Eu percebo aqui que provavelmente o Itaú vai ficar ali na casa de 48 bilhões de lucro estimado. E a Itaúsa, consequentemente, fica na casa de 17,5 bilhões de lucros estimado. Quando a gente verifica o ROI atual e considerando um payout de 65%, que pode ser esse, mas também pode ser maior, visto que a média do Itaú e da Itaúsa está sendo um pouquinho maior, né, ficando ali entre 70% a 75%, a gente espera um crescimento ali anual, considerando o ROI dela, de 8% o Itaú e de 6,60% o Itaúsa, pelo menos. Com proventos esperados, caso esse lucro ali se cumpra, de R$ 2,83 no ano para Itaú e 99 centavos a R$ 1 ali com Itaúsa. Como eu estou falando, isso aqui são tudo estimativas, são proventos esperados. Isso daí traria para a gente um dividend yield, gente, em Itaú de 6,99%, 7% mais ou menos ali, e Itaúsa 7,62%. O que se a gente traduzisse isso para um retorno considerado como se fosse aqueles títulos IPCA a mais, né? Onde a gente pega a questão da inflação mais o retorno real. Seria basicamente um retorno real de Itaú de 9% e de Itaúsa de 8,22%. Sendo que, sinceramente, para a minha estratégia, eu estou tentando ser, com esses números aqui,
O bem pé no chão, eu acredito que existe uma possibilidade de ser um pouco maior do que isso daqui, mas eu estou tentando ser bem pé no chão para quê? Para questão de margem de segurança, né? A gente sempre vai investir buscando uma margem de segurança, gente. Nunca vai investir tentando ver o melhor cenário possível somente. Não. Avalie ali, fique na média, vai considerando o que pode ter diferente no mercado, possibilidades de dificuldades no futuro. Então, nesse momento, mesmo com essas subidas, olha o retorno. É como se fosse um título IPCA mais 9. A gente está vendo aí que o IPCA está subindo realmente, a gente está com o IPCA mais 8, pouco, né? Até fiz um vídeo aí recentemente sobre isso, expliquei o que está conduzindo esse IPCA mais alto, todo o temor na Bolsa Brasileira e etc. Mas para um ativo, que é um ativo de um banco, que pode obter uma correção de lucros anuais bem maior ali, pode continuar crescendo, ainda mais pela gestão que a gente observa ali no Itaú, que para mim, pelo que eu observo entre os bancões do Brasil, é a melhor gestão da sua carteira de crédito e dos seus negócios. Gente, IPCA mais 9 nesse ano é quase que um presente. Claro que não é uma pechincha, existem empresas aí que têm IPCA mais 12, se a gente for fazer o cálculo até. Para uma empresa tão bem administrada quanto o Itaú e um bancão como esse, mesmo nas cotações atuais, a gente está vendo um retorno bem interessante que pode ser também maior no futuro ou também pode ser menor. A gente não sabe como vai ficar a questão aí da crise do crédito, embora a gente perceba que os impactos maiores estão sendo naquelas empresas ligadas ao agro, como o Banco do Brasil, que a gente está vendo agora. Mas, pelo menos na minha estratégia, na minha visão de negócios e de investimentos, parece que o Itaú está se encaixando muito bem. Como eu falei, você não vai me copiar, você não vai me seguir somente porque eu estou mostrando o que eu estudei para a minha realidade. Você vai ter que avaliar, você vai ter que estudar, você pode consultar o seu assessor de investimentos, seu consultor de investimentos e verificar o que eles acham para a sua estratégia. Mas eu ainda vejo essa margem muito boa para mim aqui, considerando até o IPCA de 6%, considerando o crescimento da empresa e o dividendo, a gente vê um retorno ali real acima da inflação de 9% pelo menos no Itaú e de 8,22% aí na Itaúsa, ou até mais, que na verdade é o que eu posso esperar ali pela realidade que eu acredito que deve vir a acontecer. Então, para mim, estão baratas essas ações? Na minha carteira, na minha realidade de investimento, eu considero elas baratas. Elas estão extremamente baratas, extremamente negociáveis? Não, claro que não. Existem ações que estão bem melhores nesse aspecto, mas pela segurança e previsibilidade que a gente encontra nessas ações, eu considero elas muito baratas para o meu portfólio, né? Você tem que avaliar que se para o seu faz sentido ou não. Bom, o vídeo hoje é somente para falar isso, comentar um pouquinho dessas ações. Vou trazer mais conteúdo de outras ações. Tem uma ação que eu quero comentar aqui com vocês, que é uma ação pela qual eu me vinculo aí outras estratégias de investimentos. Vou falar ali sobre como é que funciona a minha estratégia, mas isso aí vai ficar para outro vídeo, tá bom? A gente se encontra então no próximo vídeo. Até breve e tchau, tchau.